Eu tenho certeza que é quase impossível você ter chegado a esse ponto na vida e nunca ter pelo menos ouvido falar algo de Naruto. Esse é o seu criador, Kishimoto Masashi Sensei. Com uma história tão influencial assim, é difícil até pensar que existiu um tempo que ninguém sequer sabia o seu nome. E se seu nome não é Akira Toriyama, raramente um autor sai assim de cara tendo um sucesso desse nível. Todo mundo tem que começar em algum lugar, e Kishimoto não é diferente, principalmente porque com as histórias mais recentes dele, talvez muitos de nós já começamos a ter dúvidas se Kishimoto Masashi realmente é um autor tão bom assim, pelo menos quando o termo é contar história, né? Porque eu duvido que alguém falaria isso com a sua arte, que é simplesmente sensacional. Mas então, você já pensou no que veio antes? Antes da fama, antes da serialização? Pra gente entender um pouco mais as coisas, a gente precisa voltar no passado, voltar no que colocou o nome do autor no radar dos editores da Jump, voltar no que veio antes de Naruto. Senta aí que o vídeo é longo e tem umas coisas que eu preciso explicar pra tu entender direitinho toda a história. Se você já tem uma ideia de como a Jump funciona, não é de se surpreender que Kishimoto começou assim como a grande maioria dos outros autores, fazendo one-shots. Pra quem não sabe, one-shot é uma forma da revista publicadora ver qual é a recepção das ideias de um autor ao fazer uma história curta de apenas um capítulo. Se for boa e o pessoal gostar, bora ver o que esse autor pode fazer daqui pra frente com ela. Se não, tenta de novo até sair algo bom o suficiente. Quase todas as maiores histórias que você conhece por aí começaram dessa forma, sendo julgado por outros da indústria como apenas um novato. Alguns autores nunca conseguem a sua oportunidade de serialização, outros demoram vários one-shots para acertar uma ideia boa, e alguns mínimos já brotam uma série na primeira tentativa, que não é o caso de Kishimoto Sensei. Ele fez um total de historinhas curtas de um capítulo antes de chegar naquela que viríamos conhecer como Naruto. A realidade é que é um pouco difícil saber quantas exatamente ele fez, pelo motivo que você já vai entender, mas por agora, vamos dizer que ele fez 2 ou 3 antes da série de Naruto. E como essas histórias são feitas pra pessoas verem e julgarem, nós temos uma oportunidade meio única de ver como eram as coisas antes de tudo acontecer, como foi o início de alguém que já é um pilar tão importante assim na indústria, mesmo que suas histórias mais recentes tentem desafiar bastante esse posto. Então, com essa base e uma curiosidade de ver o que veio antes, no início, quando ele ainda tava só aprendendo, que chegamos no primeiro one shot que ele fez, que tinha uma grande influência de Akira. Esse era Karakuri. Ele foi publicado na Akamaru Jump em 1995, o mesmo braço que recebeu no futuro o one shot de Naruto e também o one shot de uma outra pequena historinha que talvez você já tenha ouvido falar. Bleach. E esse braço é um tanto quanto menor do que a Weekly Shonen Jump, que publica todas as histórias que você já conhece, tipo One Piece e tal. Mas beleza, Karakuri. De cara, eita porra, é o Sasuke da Shopee. E não vai ser só isso não. Em poucos quadrinhos de leitura, tu já vai pescar algumas coisas que talvez você já viu antes, se tu assistiu ou leu Naruto, mas talvez nem isso também. A oportunidade de ver como que tudo começou é simplesmente sensacional, principalmente pra quem tem aquele interesse de ver como histórias são feitas, mas também se tu tem um interesse geral dessas coisas, animes e mangá e tal, porque é muito fácil a gente pensar e achar que tudo que é famoso sempre foi famoso, e que talvez a pessoa que fez é um gênio, que tu nunca vai chegar nem perto daquilo. Pô, o Oda mesmo teve que passar por muitos one-shots até chegar em One Piece, e por causa que os one-shots antes da história que fez fama não chegarem no nível bom o suficiente, por padrão, você não vai ouvir falar delas da mesma forma da melhor história que o mesmo autor fez. Então ver isso tudo é muito bacana, de presenciar isso na época e de ver como foi a evolução do autor e de uma ideia, desde quando ela era usada por alguém inexperiente até ela se formar algo memorável, algo usado com maestria, que é algo muito foda de se pensar, né? Karakuri, apesar das aparências, não conta a história do clã Uchiha, e sim de um mundo que foi consumido por um vírus, e a única solução que acharam para lidar com isso foi mexer com a própria biologia humana e implantar células artificiais no sistema nervoso central. Só que o projeto foi sequestrado por pessoas de muito dinheiro e experimentos desumanos foram feitos e super soldados foram criados, os chamados de androids. Só que para combater esse novo tipo de ser, a
a agência de defesa formou o 4º Esquadrão da 14ª Divisão, os Karakuri. E é claro que por causa do título, o nosso personagem principal é um Karakuri. Diferente de Naruto, essa história puxa bem pro estilo cyberpunk, tanto que essa premissa é bem parecida com a Cyber Psychosis. Mas com isso dá pra ver exatamente como que aquele estilo que não tem muito sentido temporal de Naruto foi originado aqui. Aquela parada deles viverem num mundo quase feudal, mas ter tecnologia que não existiria na época. É como se Naruto tivesse pegado o mundo de Karakuri e fundido com o Japão antigo. Depois dessa premissa, a história em si é meio genérica e nada demais mesmo, com um plot que quase que não tem nada a ver com a premissa, só tem a ver porque usam os personagens abordados, mas uma luta numa cidade pequena, nada tecnológica, no meio de uma floresta, com certeza não é o lugar que você espera super soldados e androides lutarem pela premissa de vírus e supercorporações que é dada. Então quando tu lê, mesmo que tu não consiga apontar todos os pontos, você consegue entender bem porque que essa história não foi lá muito bem aprovada pelos leitores da Jump na época. Mas também, mesmo ela não tendo a oportunidade de germinar em nada logo de imediato, ela foi boa o suficiente para mostrar que com a ideia e o desenvolvimento certo, esse autor tem potencial. Kishimoto Masashi é um nome a se dar atenção. Aqui, mesmo em meio a quadrinhos com posicionamento confuso, desenhos que tu não consegue nem começar a entender, você consegue ver o que faria Kishimoto famoso no futuro, o estilo dos personagens, poses que seriam aprimoradas e usadas em momentos icônicos. A sua habilidade e seu potencial começaram a dar suas caras em Karakuri. Junto do que a gente já falou, várias outras ideias tiveram seu início aqui. Dá pra ver que mesmo aqui sendo um rato meio Sonic tarado e sem muito sentido, essa ideia de animais companheiros militares muito bem treinados gerou os Ninken em Naruto, que apesar de não serem lá muito bem usados depois do Naruto clássico, com certeza foi uma ideia muito mais bem feita em Naruto do que no seu início em Karakuri. Aqui dá pra ver também um pouco da pegada dos olhos surgindo. Ainda não tinha poderes oculares e essas coisas, mas a ideia dos olhos mudarem pra uma cor de sangue, com certeza já era um viés do Kishimoto aparecendo aí, e talvez o início do Sharingan. As roupas do Uchiha não preciso nem falar, né? Agora é interessante que uma das principais ideias desse one shot, que é o Karakuri do principal, é usado apenas em um personagem mega secundário do Naruto clássico. Apesar do Dosu Kinuta ser muito foda, ele devia ter recebido mais cenas, né? Mas talvez seria uma forma de ver o quão pequeno, mas também tão grande era a posição de Karakuri na influência de Naruto. Karakuri não pode ter quebrado o ambiente de mangás na época, mas foi o suficiente para ele receber uma menção no 132º Hopstep Awards de fevereiro, que era basicamente um "Oi, tapinha nas costas, tu tem potencial, carinha feliz". E por causa disso, Kishimoto recebeu seu primeiro editor, aquela pessoa que acompanha e ajuda o desenvolvimento dos autores. Esse editor era Kosuke Yahagi. Se você nunca escutou o nome dele antes, é basicamente por causa dele que Naruto existe, mas ainda tá cedo pra gente falar disso. Se tiver mais alguma referência que eu não falei, pode comentar aí, mas logo em seguida, Kishimoto Sensei tentou a sorte com mais algumas histórias, só que ele foi deparando com rejeição atrás de rejeição. Slice of Life tentou uma história chamada Michikusa, recusada. Aparentemente crianças roubando uma carteira não era tão interessante assim nem pra ver a luz do dia. Mas de volta ao estilo mais denso, ele fez Asian Punk, e supostamente contava a história de uma criança que lutava usando um machado gigante contra um mago que controlava fantasmas, e foi quase esse mesmo machado que cortou o barato de Kishimoto e também foi recusado antes do público ver. E é aí que veio seu próximo one shot, que foi publicado. Em agosto de 1997, apareceu Naruto. O one shot de Naruto é bem diferente do que recebemos na serialização. O tom da história é um pouco mais sujo. O Naruto aqui é bem mais traiçoeiro e vingativo. Uma das primeiras cenas é ele prendendo um colega de escola num buraco armadilha e depois mijando nele. Aqui existe a raposa de 9 caudas, mas ela foi morta por 9 caras bem fortes, e o Naruto é o filhote dessa raposa, que o único cara que sobreviveu ao embate ficou com dó de matar. Esse cara já dá uma vibe de Hiruzen e do Haragomba, né? Então mesmo a saga da Kaguya lá ser tirada da bunda no final de Naruto, alguma coisa veio daqui, da ideia original, que é interessante de pensar, mas enfim. Olha, easter egg de Karakuri. A cidade é bem mais futurista do que Konoha, dando uma ideia que se passa quase que no mesmo mundo de Karakuri mesmo. O Ichiraku Ramen já existe e o velho é igualzinho. Ó o Kiro ali. O plot aqui é meio chupeto. Naruto tem que levar um cara que apagou na loja de ramen de volta pra casa. E o cara é um artista que tá dando retoque numa pintura mega famosa, e o cara, pra agradecer, bota o menino de menor pra beber e o moleque fica doidaço.
Ele já manda um jutsu sexy ali no meio dos caras que ele acabou de conhecer, tá ligado? Bicho, isso aí dá um problema. Só que aí chega um pessoal pra roubar a pintura. É surreal ver Naruto e uma M1911 na mesma página. Mano, não tem como, Naruto tá sendo preso porque acharam uma pistola na mochila dele, cara. Me ajuda, velho. Não tem como ele ter uma moto, mano. Bora parar de rir, vamos voltar pra história. Basicamente o plot aqui envolve muito o ato de confiar numa pessoa depois de sofrer muito por já ter feito isso antes. É até bonito, apesar de um pouco rushado. E também se passar num ambiente meio aleatório demais porque que rola na história em si. Mas ele usa suas habilidades de raposa, seus jutsuzinho e desfaz o mal entendido do roubo da pintura e do assassinato do cara aleatório lá que surpreendentemente não tinha nada a ver com o roubo. Eu esperava um twist ali, e às vezes ele era a base do Kishimoto criar o Kabuto, mas não, o cara só morreu mesmo. E depois disso tudo, Naruto fez um novo amigo e assim completou a tarefa do chefe da montanha. Dá pra entender mais ou menos como que essa história não chega a ser ruim, mas quando você lê, você entende bem o motivo que ela não pegou assim logo de cara na Jump, antes de ser reformulada. É como se tivesse muita coisa, o brilho já tava começando a aparecer, mas ainda é como se tivesse faltando algo, e a história foi deixada de lado. E da mesma forma que ela apareceu, ela sumiu. Só que mesmo com a mágica de nós já sabermos o que vai dar no futuro, naquele momento pra Kishimoto e Yahagi, a história que deveria ser desenvolvida pra tentar uma posição de serialização ainda não era óbvia. Então nesse momento, ao invés de continuar Naruto, ele tinha 3 opções: ou mexia com Karakuri, ou mexia com Naruto, ou tentava fazer uma serialização com uma história completamente diferente. Então nesse momento, ao invés de continuar Naruto igual todos esperaríamos, ele deu sequência a Karakuri, que até teve sua oportunidade de serialização na revista principal da Jump. Só que aí que começamos um problema bem grande que tá me deixando louco nos últimos dias. Essa suposta segunda versão é simplesmente impossível de achar online. E talvez nesse vídeo, sem querer, encontramos um mini Lost Media. É o seguinte, as informações sobre isso são mínimas e muitas vezes parece que as fontes se confundiram no meio dos anos. Quando você procura Karakuri, não importa como, a única coisa que aparece é a história que a gente já falou. Só que em diversos lugares há algumas informações que falam que houve uma versão além dessa. Alguns lugares falam que foi uma serialização curta, que foi cancelada de imediato. Outros falam que foi apenas mais um one shot. Só que muitas vezes dá a entender que as pessoas estão falando da história de 1995 do Sasuke da Shopee como se ela tivesse saído em 1998. Então tudo é extremamente confuso e não tem nem pé nem cabeça. Se só tem uma, então de onde que esse pessoal tá tirando que teve uma segunda versão? Será que é aquele caso de um telefone sem fio, que uma informação foi mudando ao longo do tempo e virando outra coisa? Pode ser. Só que, depois de algum tempo pesquisando e tentando entender essa bagunça toda, eu achei isso. Pera, esse menino já apareceu aqui antes, né? Tá, no que colocou o nome do autor no radar dos editores da Jump. Só que ele foi deparando com rejeição atrás de rejeição. Mas ele não tem nada a ver com o Karakuri de 1995. Isso pode ser fanart ou algo assim. Só que tem algumas aqui que a gente já falou, mas tem outras que não. Como que a gente confirma que isso é de verdade? A gente ainda não falou sobre ela, mas essa é de um one shot que ele publicou no futuro. E essa daí é uma história chamada Magic Mushroom, que o Kishimoto vai tentar fazer depois, e quando for a gente fala sobre ela. Então eu já vou te falar aqui que o único personagem disso aí, que é uma incógnita, é esse. E então, por que essa imagem existe? Por que logo esses desenhos estão assim juntos? Então, aquela informação que frequentemente falam por aí de ter tido outro Karakuri saiu desse comentário do autor. Estão vendo que é a mesma imagem? Acontece que nos Tankobon, os mangás físicos de Naruto, Kishimoto Sensei tinha uma pequena seçãozinha de comentários, e lá ele falou várias vezes dos mangás ruins que ele chegou a tentar fazer, falando sobre eles e dando vários comentários do motivo que ele acha que foram mal. E acontece que tem um desse pro primeiro Karakuri também. Então só nisso dá pra gente ver que realmente são duas histórias. Só que nesse comentário ele fala que ela foi publicada na Jump, mas dependendo do jeito que tu interpreta o que ele disse, quase dá a impressão que esse personagem faz parte da história desse, mesmo não sendo. Esse mini Naruto com roupa de Sasuke não aparece no Karakuri de 1995. E depois de procurar por horas, dias e quase ficando louco que as informações que falavam que realmente existiu uma segunda versão de Karakuri estavam erradas, depois de muito tempo procurando na internet japonesa, eu comecei a encontrar algumas evidências
evidências que a segunda história realmente existiu, além daquele comentário do autor. Essa é a página de sumário de uma das revistas da Weekly Shonen Jump de 1998. Nessa página tem todas as histórias que tinha naquela edição. E olha ali no cantinho, Karakuri, e é exatamente o mesmo desenho que o Kishimoto colocou no comentário dentro do mangá de Naruto. E se você tiver curiosidade, essa é a mesma página, só que na edição que saiu o One Shot de Naruto, e essa é de uma edição de 1995, quando saiu o primeiro Karakuri. Cara, tem duas versões e de alguma forma a segunda vazou pelas rachaduras e sumiu do mundo, mesmo sendo uma grande parte da história de um dos autores mais importantes dos mangás. Mas eu continuei a procurar, eu achei alguns tweets de japoneses que pegaram a revista da época e ficaram surpresos também. E com esses tweets chegamos em um patamar bem grande em relação à falta de informação de como começamos essa procura, porque de início eu já tava quase desistindo. Nesse tweet temos uma imagem, uma foto das duas primeiras páginas. Tá aí, é aquele personagem, é essa história, não tem dúvidas mais, ela existe. E aqui a gente soluciona a primeira dúvida. Se meu japonês não tiver muito errado, nessa parte aqui fala que ele é mais um one shot do autor. Então sim, mesmo antes da história ir mal na votação de popularidade, igual o que ele falou no mangá de Naruto, ela já saiu na revista como um one shot e não como uma serialização. Essa sentença aqui eu não vou mentir que é meio confusa, falando de dois heróis e tal, só que eu não acho que tá falando que Karakuri tem dois heróis agora nessa versão, e sim que tem dois one-shots sendo publicados nessa edição. Meu japonês é mega kotoku, se você entende melhor deixa aí nos comentários se não foi isso. Mas entre essas duas histórias tem 47 páginas, então já dá pra ter uma ideia do quanto estamos perdendo aí. No mínimo 20 e poucos páginas tem, né? Ok, vamos analisar um pouco essa foto. Nela já conseguimos ver que Karakuri mudou bastante em relação ao primeiro one-shot, e já vemos um toque de Naruto muito maior do que a versão anterior. O personagem principal, o design e o jeito de desenhar poderiam literalmente ser colocados em Naruto e encaixar direitinho. Acontece que Kishimoto estava realmente fazendo uma versão de Karakuri para serialização, mas parece que de repente a Jump pediu para ele fazer um one shot por um motivo ou outro, e ele teve que se virar para encaixar o que ele tinha desenvolvido em algo de apenas um capítulo, mas ele deu seu melhor. Já dá pra ver também que o rato Sonic sequelado foi substituído por esse ursinho de pelúcia. A alcunha do personagem principal, ao invés de ser Datebayo, era o Oisu, e o moleque tá voando numa galinha bizarra com um pássaro gigantesco chegando perto, que já dá pra perceber também nos designs das criaturas do Pain, lá no Naruto Shippuden. Ele fala pra galinha dar licença pro bicho passar, e o menino tá mais interessado no tamanho do cocô do bicho do que qualquer outra coisa. Ok, né? Depois de ver o Naruto mijando lá, talvez isso não é muito surpreendente, né? E o nome do ursinho aparentemente é Ken. Só nisso já dá pra ver que o jeito da história é bem mais leve e shonenzado do que a primeira versão. Shonen Totomoni Jidai ga Hajimaru. A era se inicia com um menino. Mas ok, temos agora a confirmação sem dúvida nenhuma que a história existiu. Ela tá lá dentro da revista de 1998, perto do final do ano. Agora é só a gente achar. Twitter do cara que postou a imagem das primeiras páginas. Olha, ele achou o primeiro Karakuri também, mas além disso, nada. As coisas nesse galho da procura já esfriaram. Ok, achei mais uma foto das primeiras páginas, e elas foram mostradas em uma exibição da Jump em março de 2018. Então teve coisas sobre mais recentemente, a gente tá chegando perto. Só que tem um link, mas ele já quebrou desde 2016 pra cá. Nessa conta também não tem nada mais sobre isso. Depois de mais algum tempo procurando, sempre imagens da primeira página. É só pra confirmar mesmo que ela existe e que você não pode ter o resto. Essa parada tá aqui, me atiçando ali, e eu não consigo chegar nela. Quando o site não existe mais ou não abre por causa da minha localização física, o anúncio só tem poucas imagens da revista da Jump, e o Mista tava dando tiro no Notorious B.I.G. em 1998, da hora, mas eu não quero saber de Jojo agora não, caralho. Não, a SSD tá lotada, eu tô gravando até onde ela aguentar. De novo esse site? É um dos poucos que tá abrindo quando não é tipo o Amazon. E se eu pesquisar aqui? Ó, tem até um bocado. Essa aqui com certeza não vai ser, né? E nem sempre o preço é tão absurdo assim, igual o que eu venho vendo na pesquisa. Deixa eu ver isso aqui tudo.
já tô vendo que vai ser só o sumário. Essa carinha já tá me atiçando toda hora, mano. Nada. Essas imagens do Rurouni Kenshin são muito da hora. Pena que o autor... Ela aí de novo. Até aqui fala que é one shot. Pega... Ah! Caralho, olha o tanto! Acabou. Mas olha isso, eu achei, mano. Eu achei. Não é tudo, mas tá que pariu. Que horas são? 3:30 da manhã. Eu achei, mano. E o resto? Não, só sumário. Ah, ó. Uma imagem pior da primeira página. Só que só isso também. Relógio-chave. Caramba, cara. Depois dessa eu tive que ir a mimir mesmo. Só que agora que já passou a hype da hora de eu ter achado, dá pra eu pensar direito no que rolou ali. Que sorte o cara ter colocado tantas fotos assim de Karakuri, mesmo ele estando vendendo uma revista da Jump com várias outras histórias. Só que a realidade é que ainda temos o problema. Ainda não temos a história inteira, só essas meia dúzia de imagens. Depois, pesquisando mais um pouco, eu achei esse outro anúncio da revista da Jump da época no eBay americano por fucking $250. Quase o dobro do preço do outro site. Só que as imagens são literalmente as mesmas. Talvez seja a mesma pessoa. Só que o do eBay é de Yokohama e o do outro site é de Osaka. Então, sei lá o que tá rolando aí. Mas de qualquer forma, não tem mais imagens de Karakuri. Na real, no eBay tem uma a menos. Essa daí não tem por algum motivo. Mas... pelo menos conseguimos achar algo, né? Já é alguma coisa, não é tudo, mas é algo. Então, se é a única coisa que a gente tem por agora, bora ver o que rola nas páginas e vamos ver o que a gente acha dessa história e como que ela se encaixa assim no legado de Kishimoto Sensei. Primeiro de tudo, essas fotos não estão em sequência. Tem coisa do início, do meio e até a última página. Não são páginas 1, 2 e 3, não. Então, as coisas são meio zoadas de entender. Vamos começar pela primeira. Essa dá pra quase ter certeza que é a primeira, porque na página do lado é propaganda e algumas outras coisas aleatórias, e também porque o título tá ali, né? Diferente do primeiro Karakuri, a gente não tem um dump de informações extenso no início, e começamos voando na galinha daquela imagem dupla que a gente achou há algum tempo. O ano é 2000XX, a qualidade é meio ruim, que pode ser 2800, 2600 ou 2900, mas eu acho que é 2000 e pouco só. No primeiro Karakuri era 1900XX, então isso também mudou, apesar da ideia ser a mesma, até porque a revista que o segundo Karakuri saiu já estava preparando para o novo milênio, mas enfim, a qualidade do primeiro quadrinho, mesmo passando pelo Waifu 2X, é quase impossível de entender os kanji, mas pelo hiragana quebrado que dá pra ler, tá falando algo de 5 pessoas que fizeram algo grande, ok, talvez se referindo ao grupo dos Karakuri. O garoto tá ali falando de milho com a galinha quando uma sombra aparece e uma criatura gigante tampa o sol por cima deles. Uau, sugue! Então, pelo contexto, eu tô entendendo que aquela página dupla de introdução da história que eu achava toda hora não é a primeira, ela vem depois dessa daqui. Interessante. Agora, pode ser que tenha alguma outra página entre aquela página dupla e essa, mas dá a entender que essa é bem no início também, porque esse aqui é aquele pássaro gigante por cima. Aparece então esse cara voando pelo mar e para em cima do pássaro que tá voando sobre uma cidade, e o cara parece que tava procurando por ele. As poses dele são muito de Naruto, não tem como. O design talvez menos um pouco, mas ele prepara o braço pra atacar o bicho e... será que ele é um Karakuri? Tá mais pra ser uma nova versão dos androides, talvez. Porque ele vem com um papo de apressado e fala de humanos como se ele não fosse um. Até porque ele tá voando, né? Tá lá o protagonista de boa voando debaixo do furico do bicho e pensando no que rolaria se saísse um cocô na hora e, bem, o cara que tava voando lá em cima acerta o bicho que se caga todo. Que caralho de história que eu tô vendo, mano. Aí na cidade lá embaixo, que já dá pra ver muita similaridade com a arquitetura de Konoha, até mais do que o primeiro Karakuri do próprio one shot de Naruto, tem um cara tocando violino na rua e ele percebe um barulho de cima, como se ninguém tivesse visto um pássaro gigante de 4 asas sobrevoando a cidade antes dele tomar uma porrada, né? Mas enfim. A página seguinte que temos não é a próxima, mas o violinista e o protagonista estão juntos comendo e falando do cara de óculos esquisito que atacou o bicho. Então assumimos que eles lutaram um pouco ali e algo aconteceu. O nome do violinista é Brown. O lugar
garoto é Satsuma Kiro, que é o mesmo nome do protagonista anterior. O cara já tava esperando algo acontecer, só que o Kiro não faz ideia do que tá rolando e aparentemente ele apagou depois do que supostamente aconteceu e não lembra de nada. O cara fala que a cidade tá ferrada porque há 2 meses ou mais, aquele cara esquisitão fez algo que a qualidade da imagem não me permitiu entender, mas foi bem sério pela reação deles e não importa se era homem, crianças ou mulheres, foram tudo morto. E teve um papo ali de sair da cidade e humanos cometerem erros, que quando isso rola o amigo dele fala que tinha que fazer as pazes, entendi nada porque muita fala não dá pra enxergar mesmo. Depois dessa página agora fica meio difícil de entender qual seria a próxima das demais que a gente tem, mas eu acredito ser essa. Dá pra ficar meio confuso porque essa cena do Brown pode ser depois das 2 próximas páginas que a gente tem agora, ou até talvez antes da conversa da casa que a gente acabou de ver, mas eu acho que agora. Quem é fluente japonês aí já deve estar querendo me esguelar agora, mas calma galera, eu tô tentando. Rolou uma destruição de fundos depois da treta e o Brown tá levando a galera pro hospital. Chegando lá ele fala pro Kiro que ele vai na casa da mulher dele, que provavelmente eles devem ter falado em algum ponto antes dessa parte, e chama ele pra ir junto, porque é muito perigoso aquele lugar que eles estão. O Kiro recusa, mas não dá pra ler o porquê, mas é o suficiente pro Brown, que entende os motivos do garoto, e fala pra ele que ele pode vir visitar a qualquer hora, porque eles são amigos. Tá bom que eu vou conseguir ler o que ele falou ali, mas é o suficiente pros dois ficarem emotivos, só que gracinha. Ele monta no avião e vaza. O Kiro, com seus protótipos de papete do Naruto, segue seu caminho com a galinha pra encontrar o Kurisu, ou Chris. Quem é esse? Não sei. O resto ali eu imagino que alguém consiga ler, mas eu não consigo. Agora a próxima página, pula mais um monte, porque aqui já tá rolando treta. Eu acho que é a treta final e não a primeira de quando o bicho caga no Kiro, mas dependendo pode ser antes da última página também, mas eu acho que não. Essa pose você não precisa nem pensar 2 vezes em quem fez, né? O Kiro rasga a manga e expõe seu Karakuri, que é bem similar à antiga versão, mas é que ele herdou de uma pessoa chamada Giofrido, e não do governo. O cara do mal já conhece esse nome e fica surpreso que o moleque tem relação com ele. Em cima que não dá pra ler muita coisa, dá pra ver que eles estão em cima de algo, uma máquina voando, então eu imagino que é o avião bizarro do Brown. Talvez é isso que eles estavam falando sobre sair da cidade, tipo, voar e ir embora mesmo, sei lá. E aqui a gente confirma que o cara é um androide. Honestamente eu diria que a versão antiga era mais da hora, apesar de mais simples. E essa cena parece familiar, né? Enfim, não tô entendendo o que tá rolando aqui, mas eu acho que ele tá liberando as armas do corpo dele e aquilo ali nas costas seria um canhãozinho. Se tu entender o que tá rolando ali no cantinho, talvez tu entenda. A gente não tem a próxima página, mas assumindo que essa seria a sequência, a próxima página seria essa, porque aqui já tá no fim da luta. E o poder que o garoto usa chama máquina de destruição. No mundo alternativo, os crianças estão tudo gritando Kiki Kai Kai ao invés de Rasengan. O androide fica surpreso com o poder do garoto e o garoto manda aquele discurso shounen. Eu herdei a vontade de Dio e eu não quero que você e nem outro sinta o mesmo. Não me pergunte que sentimento que ele tá falando. E por fim, a última página que temos e a última página da história. Eu imagino que o Brown pede o Kiro pra ficar, só que o Kiro recusa e responde que ele já tá bem acompanhado. Ele tem o Ken Ken, que é o ursinho, e o Pisker, que é a galinha, além também do braço direito dele, que tá tudo suave, não precisa se preocupar. E depois ele fala que o velho não tá mais sozinho. Cara, eu também tô tão confuso quanto você. Mas ele dá adeus. Foi curto o nosso tempo junto, mas foi divertido. Falou! Aí no hospital, amando do Kiro, chega essa moça que imagino ser a esposa do Brown, que chama Katy. E tudo acaba bem. Seja lá o que exatamente aconteceu anteriormente pra acabar bem agora, né? Eu posso tá entendendo errado, mas eu acho que o Ken fala. Que nem o rato da primeira história. Mas aí a história termina com ele voando no pisco e indo atrás do ânus de outro pássaro gigante. Mas se baseando com um pouco que eu consegui achar, dá pra ver que a história ficou bem mais desenvolvida do que a primeira versão, mais fluida, melhores desenhos e as posições de quadrinhos são muito melhores. Kishimoto basicamente passou uma pincelada shounen no primeiro Karakuri e saiu isso aí. O Kiro ficou mais novinho e feliz, não deu pra ver se ele fica perdido por aí fácil. O rato virou um ursinho, apareceu uma galinha. O plot do carinha e da mina sendo sequestrada pelo cara pra tirar o sangue dela virou o plot do Brown, que mesmo não dando pra ver muita coisa,
deu pra ver que foi bem mais bem feito e com mais personalidade do que na primeira história. Agora, o que mudou bastante foi os androides, né? Principalmente no design, mas aqui eles tiveram um teor de intimidação bem diminuído em relação ao Projeto Choji e Projeto Itachi da primeira versão. Mas, pra finalizar, apesar que esse vídeo virou uma busca pelo Karakuri perdido no meio do caminho ali, é uma parada que faz parte da história e é muito frustrante saber que ela tá ali, dentro dessa revista, te atiçando. Olha, o principal tem cabelo branco, é mesmo. E simplesmente não tem como tu ver, a não ser que tu pague uma bolada de dinheiro ali. É muito ruim. Se tu por algum motivo tem essa revista em específico, por favor, posta no Twitter ou algo assim e me marca. Ou se tu mora no Japão, tem acesso à revista 4 e 5 de 1998 da Weekly Shonen Jump, número 1478, ou tá disposto a pagar $250 pro cara do eBay, ou menos pro pessoal do Mercari, você estaria fazendo um grande favor em mostrar a mini Lost Media do legado de Masashi Kishimoto pelo mundo. Eu só não diria que é realmente uma Lost Media, porque além da gente saber que ela existe, a gente sabe onde ela tá, e com certeza ainda existe muitas pessoas no mundo que tem essa fonte que dá pra gente ver a história como um todo. Karakuri 1998. Se depois desse vídeo ela foi achada, eu prometo fazer um vídeo depois, tá? Mas por agora é isso. A nova versão de Karakuri pode ter vindo ver a luz do dia em uma forma mais reformulada, que a gente já consegue ver muitas coisas de Naruto aparecendo. Só que só foi um capítulozinho e puf, já era. Então, mais uma situação dessa fez Kishimoto repensar bastante se ele deveria realmente tentar fazer mangá shounen. Por isso, nesse momento, ele tentou botar os dedos nos mangás de esporte e tentou fazer Baseball King ou Yakuyo, por causa que ele jogava beisebol na escola, mas infelizmente ele não é Takehiko Inoue e não ia trazer a revolução do esporte pro mundo de mangás, e também foi recusado pelo motivo que era muito pesado para jovens que leem a Shonen Jump, e provavelmente porque a história era meio cotoca nessa primeira versão. Mas também não foi só isso, ele deu início ao outro one shot, Mario, e não é aquele que te comeu atrás do armário. Piadinha de 2005. O pessoal foi até embora depois dessa, que foi mal. Volta aqui, mano, tô acabando já, sério. A história chama Mario mesmo. Boa sorte em achar ela pra ler com esse nome por aí. No mínimo dá pra achar, né? Diferente de Karakuri 2. Só que essas duas histórias foram abandonadas na época por causa que o editor convenceu ele de tentar shounen mais uma vez, ao invés de ir pro seinen, depois da falha do segundo Karakuri. Só que o que deu desses one shots, diferente de todos os outros que a gente já falou dele, você consegue ler eles, porque eles foram lançados em 2010, no caso de Yakuyo, que agora tem o nome de Bench, e Mario foi lançado em 2013. Beleza, deixa sem nem pra lá. Então agora é hora de fazer o outro one shot, Magic Mushroom. Oh, esse é dos meus. Esse é aquele que a gente mencionou já muitos minutos atrás desse vídeo. Mas tirando essa imagem e o nome que foram dropados no meio dos capítulos do manga de Naruto, só sabemos que a história era de um garoto chato que estuda numa escola de magia e provoca confusão por um pergaminho antigo selado por magia negra. Soa familiar, né? Só que era um mago do mal que tinha lá dentro. Segundo Kishimoto, a falha dessa história foi por causa da dificuldade de explicar o sistema de poderes. E já que o Yahagi tinha umas ideias diferentes, ele jogou de lado e foi seguir as sugestões do seu editor. Ao invés de fazer outro one shot, tenta fazer uma serialização agora. Karakuri já tinha ido pro ralo, sem nem fora de questão do momento, e seus one shots anteriores eram tão ruins que nunca foram publicados, então só restou um para se desenvolver. Com influências de Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Ninku, Akira, Ghost in the Shell e Jinro, dito pelo próprio Kishimoto Sensei, nasceu a versão final de Naruto.